Bom dia, crianças! Vamos agora com a nossa videoaula sobre invasões francesas e holandesas, né? Sobre o nosso livrinho de história, tá certo? Então, vamos lá saber o que foram essas invasões francesas e holandesas, né? Francesas, né? Causada pela França e holandesas, né? Holanda. Primeiramente, nós sabemos que vamos voltar um pouco um conteúdinho anterior para entrarmos nas invasões francesas e holandesas entendendo melhor. Nós sabemos que desde o início da descoberta do Brasil em 1500 pelos portugueses, né, descoberta entre aspas, porque os índios já habitavam aqui, descoberta pelos outros países que até então não conheciam as nossas terras, eram habitadas apenas pelos indígenas. E aí, quando Portugal descobriu, por ele ter descoberto o Brasil, então ele queria nossas terras, né, só para ele, não queria dividir com os outros países, né? E era um mistério, né? Até então ninguém sabia quais eram as riquezas que esse novo país descoberto tinha, né, a oferecer. E aí os outros países, todos os outros povos, né, ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, começaram bastante conflito com Portugal. Até porque Portugal descobriu em 1500, mas não demonstrou interesse em colonizar logo de imediato, porque ele estava interessado com o comércio das especiarias, né, no Oriente, né, nas Índias. E aí, diante essa dificuldade dele em colonizar as nossas terras, muitos outros povos, né, começaram a vir também para cá, tentando, né, ocupar as nossas terras. E aí, gente, foram muitos os conflitos. Como nós sabíamos na videoaula anterior, o período colonial foi o período mais extenso da história do Brasil e onde ocorreram muitas revoltas, muitos conflitos, onde muitas pessoas foram mortas, né, assim de forma brutal pela questão, né, de invasões. Então nós vimos que não estava dando certo, né, Portugal em ocupar as nossas terras. Então franceses, holandeses, né, tinham interesse também em vir. Mas aí o interesse de todos esses povos era o quê? Explorar as nossas riquezas, conhecer, né, como nós sabemos, o pau-brasil, né, foi assim a madeira, né, a matéria-prima que foi muito explorada, né, no período de 1500. Então, em 1500 a 1530, né, nesse período pré-colonial, onde ainda Portugal ainda não estava ainda colonizando as nossas terras, os franceses, holandeses, ingleses, todos eles já estavam vindo aqui, né, atrás, né, procurando colonizar. Mas as invasões francesas mesmo, elas começaram a ocorrer mesmo mais fortemente armadas a partir de 1555. Foi quando ocorreu a primeira invasão. Ocorreram duas invasões francesas, correto, gente? Não esqueçam. A primeira invasão durou um ano, que foi lá no Rio de Janeiro. Você pode estar observando aí no estado do Rio de Janeiro. Tem aí o mapazinho do Brasil. A segunda invasão francesa ocorreu lá no estado, lá você pode estar vendo lá em cima, no estado do Maranhão, tá certo? Então, nós temos aí a primeira invasão francesa ocorreu, né, no governo de Duarte da Costa, e onde eles chegaram aqui na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Como a tia disse, vocês podem estar observando a imagem. Quando eles chegaram aqui, os franceses, eles se preocuparam logo em conseguir a confiança, né, se tornarem amigos dos índios tamoios, né, esses índios, eles estavam muito sendo escravizados pelos portugueses, estavam muito insatisfeitos. Por esse motivo, eles organizaram a Confederação dos Tamoios, né, para que eles não fossem mais escravizados, fugindo do domínio português. E aí os franceses, né, já chegaram e se uniram a eles. De início, né, ficaram os índios tamoios e os franceses lutando contra os portugueses, certo, gente? Foram muitas perdas, né, muitos índios morreram, muitas pessoas. Mas os portugueses reagiram, mas eles imediatamente, mas eles não conseguiram expulsar os franceses logo do Rio de Janeiro, certo? Demorou ainda ali cerca, né, de um tempo. Então, a expulsão mesmo, ela só ocorreu em 1567, né, sob o comando de Estácio de Sá, que foi até morto no combate, certo? Este homem, que nessa época, quem era o governador não era Estácio de Sá, o governador era Mendes de Sá. Estácio de Sá, gente, como vocês podem estar vendo, ele era sobrinho do atual governador Estácio de Sá,
certo? Ele era um sobrinho, era o braço direito, como se diz, do seu tio, certo? Então, ele que fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que hoje é a atual cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Então, não esqueça, a primeira invasão francesa, né, ela ocorreu no estado do Rio de Janeiro, certo? Depois nós temos a segunda invasão francesa, ela ocorreu em 1612, certo? E foi no estado que a tia falou, estado do Maranhão, onde eles construíram uma ilha, o Forte de São Luís, que originou hoje a cidade de São Luís, atual capital do Maranhão. Então, nesse período colonial, como a gente viu no capítulo anterior, muitas cidades foram fundadas. Cidades que hoje são capitais, são cidades de referência no nosso país, como a gente viu, certo? Na primeira invasão foi fundado quem? Rio de Janeiro. Agora, na segunda invasão francesa, foi fundada a capital do Maranhão, que é São Luís. Só em 1615 os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, como vocês estão vendo aí. Então, eram muitos conflitos mesmo, certo? Os portugueses contra os franceses nunca abriam mão, certo? Então, era muito conflito. Depois nós temos as invasões holandesas. As invasões holandesas, né, ocorrida, né, pela Holanda, né, foi o seguinte. Filipe II, ele era o rei da Espanha. Isso em 1580, certo? E ele era sobrinho, né? Sobrinho neto do rei de Portugal. O rei de Portugal, na época, era Dom Henrique I e ele faleceu. Nós sabemos que naquela época, para assumir o poder, o cargo, ele passava de pai para filho, né? Eles passavam para o parente mais próximo. Então, quando o rei de Portugal faleceu, Dom Henrique I, quem tinha que assumir era o seu parente mais próximo, no caso era Felipe II, e ele estava sendo rei na Espanha. Olha só o que aconteceu. Então, quando Felipe II foi chamado para Portugal, para assumir no lugar do seu tio-avô, o que foi que ele fez? Eles logo todo o Brasil, juntamente com Portugal, passaram a pertencer à Espanha. E aí, essa junção dessas coroas, ele deu-se o nome de União Ibérica. Entenderam? O rei de Portugal faleceu. Quem era rei da Espanha era Felipe II, que era, né? E aí ele teve que vir. Aí juntou Portugal e inclusive as nossas terras, né? O Brasil também passou a ser dominado pela Espanha. E o rei da Espanha, nessa época, né, Felipe II, ele já era inimigo, quer dizer, ele não gostava da Holanda, já tinham brigado. Por quê? Porque a Holanda pertencia à Espanha e elas haviam brigado. A Holanda havia se tornado independente. Quando a Holanda se tornou independente, eles ficaram chateados. Por esse motivo, o que foi que ela fez? Que a Espanha fez? Bloqueou o comércio, né, do açúcar dos holandeses com as nossas terras aqui, com o Brasil. E com isso, os holandeses ficaram insatisfeitos, né? Eles não podiam mais comercializar aqui com os brasileiros, né, aqui com as nossas terras, com a América Portuguesa, como ele não podia mais comercializar o açúcar, porque ele havia sido proibido por Felipe II, então eles organizaram, né, e começaram a realizar, né, as invasões francesas. Ocorreram também duas invasões holandesas, né? Duas francesas, como a gente viu, e agora duas holandesas. A primeira invasão holandesa, ela aconteceu em 1624, em Salvador, e ela durou 1 ano. A segunda ocorreu em 1630, em Pernambuco, ela demorou 24 anos. E porque essa capitania era muito rica e tinha uma grande produção de açúcar, como vocês podem estar, né, observando as imagens. Então, não esqueça, as invasões holandesas ocorreram, a primeira em Salvador e a segunda em Pernambuco. Vamos aqui, você pode estar observando na imagem, né, como a gente viu, o Tratado de Tordesilhas, que ficava do lado amarelo, o domínio da Espanha, a Espanha dominava, e do lado verde era o domínio, né, holandês. Você pode estar observando aí a invasão holandesa,
né, que foi em Salvador, que só durou 1 ano, e a segunda invasão que foi, né, em Pernambuco, como vocês podem estar observando aí na setinha. Então, em 1637, chegou em Pernambuco, né, Maurício de Nassau. Esse homem, ele era alemão, né, era da Alemanha, mas ele estava a serviço da Holanda, né, ele veio assumir o governo em Pernambuco. E ele fez a região crescer bastante, foi muito estimado pelos colonos, tanto de Olinda, né, quanto do Recife. Foi uma grande referência em Pernambuco, Maurício de Nassau, né? E aí só, gente, que em 1644, Maurício de Nassau, ele voltou para a Europa. E quando ele voltou, deixou lá Pernambuco, os holandeses passaram, né, a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos muito caro, né? E aí, o que foi que os colonos fizeram? Se revoltaram e reiniciaram a luta contra os holandeses. E essa luta entre os colonos pernambucanos e os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana. Então, esse conflito entre os colonos pernambucanos e os holandeses durou quase 10 anos de muito conflito, certo, gente? Então, continuando, nós temos, durante esse período, ocorreram diversas batalhas, como a tia disse, muitos conflitos, até que em 1654 aconteceu o combate final. A expulsão mesmo dos holandeses, né, de uma vez por toda. Isso foi na Batalha dos Guararapes, na atual cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes. Os holandeses realmente agora renderam-se, quer dizer, se entregaram, e voltaram para o seu país, e voltaram para a Holanda. Só que quando eles voltaram, né, eles deixaram Pernambuco, mas levaram as mudas de cana-de-açúcar para plantar lá no Caribe, né, nas Antilhas. E aí eles plantaram, deu certo a plantação de cana e eles começaram a fornecer o açúcar para a Europa, né? E quando ele começou a fornecer o açúcar para a Europa deixou de comprar o açúcar da América Portuguesa, aqui do Brasil. E com isso, né, o nosso comércio sofreu enormes prejuízos. Certo, gente? Sofreu enormes prejuízos por conta, né, da Holanda. Então, a Holanda rendeu-se, mas deixou-nos também no prejuízo, né, certo? Então, minhas queridas crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livrinho de história. Você pode estar relendo, certo? Você pode estar revendo este vídeo. Então, lá no nosso livro, nós vamos encontrar este conteúdo na página 116 a 118. E em seguida, meus amores, vocês são convidados a fazer uma atividadezinha, certo? Na página 119 e 120. Caprichem na letrinha.